Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Paulo, de História, e hoje nós vamos falar sobre a pré-história. A palavra pré-história, né, quando a gente pega aí, né, o pré, o que seria o pré? Né? A gente tem, por exemplo, o pré da escola. Né? Quando a gente entra na escola, a gente entra no pré. O que é o pré? Pré significa o antes, né? Pré-carnaval, né? O antes do carnaval. Né? Você já deve ter ouvido falar dessa expressão, né, várias vezes. Então, pré significa antes. Então, pré-história, né, a palavrinha pré-história significaria antes da história. Né? Por que antes da história? Na verdade, a pré-história ela faz parte da história. Né? Ela é um dos períodos, uma das épocas da história. Na verdade, a primeira época da história. Acontece que, né, no passado, os historiadores eles acreditavam que, né, as únicas fontes históricas, a gente já estudou isso, né, o que são as fontes históricas? São aqueles restos do passado do ser humano, né, que são usadas pelos historiadores para entender como é que foi esse passado, para estudar esse passado. Então, né, até uma certa época, os historiadores acreditavam que as únicas fontes históricas válidas eram as fontes históricas escritas. Como na pré-história não havia, né, não existiam fontes históricas escritas, então os historiadores eles acreditavam que a pré-história era antes da história e que história seria só aquele tempo em que é possível, né, a gente falar sobre a vida das pessoas do passado a partir de fontes históricas escritas. Ou seja, na verdade né, hoje a gente poderia entender como uma espécie de preconceito, né, dos antigos historiadores com outras fontes históricas. Né? Quer dizer, preconceito a gente entende isso hoje, não que eles entendessem dessa maneira no passado, né? Eles achavam que estavam certos. Mas não, né? É possível a gente conhecer os períodos da história, é possível a gente conhecer o passado por outras fontes que não sejam só que não sejam só as fontes históricas escritas, né? E a pré, agora sim, né? E a pré-história, ela está aí justamente para mostrar isso para a gente, tá? A pré-história, então, como eu disse, é o primeiro dos períodos da história, né? Nós já vimos lá os períodos da história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, onde nós estamos, né? Então, a pré-história foi o primeiro. É o mais longo de todos eles, né? Milhares e milhares de anos, né, de pré-história, tá? Quando começa a pré-história, né? Todos os períodos ou fases da história, né, eles têm um começo, têm um fim. Quando é que começa a pré-história? De acordo com os historiadores, a pré-história começa com o surgimento dos primeiros hominídeos. O que são os primeiros hominídeos? Né? O que são os hominídeos, na verdade? São os ancestrais dos seres humanos. Ainda não é a nossa espécie, né, chamada de Homo sapiens sapiens. Ainda não somos nós humanos, mas são os nossos ancestrais. Então, quando surgiram os nossos ancestrais, os primeiros antepassados, as primeiras espécies antepassadas dos seres humanos, teria sido o início da pré-história. E o final da pré-história, né, segundo os historiadores, é quando a escrita é inventada. Né? Aí tem início a Idade Antiga. A escrita ela foi inventada mais ou menos, né? Não existe uma data certa, mais ou menos em torno do ano 4000, né, antes de Cristo. E tem 3 lugares possíveis, né? O Egito, a Mesopotâmia, né, que está no Oriente Médio, ou na China, que seriam 3 lugares onde existem os registros escritos mais antigos. Bem, né? Vamos ao começo, então, da pré-história. Né? O começo da pré-história como eu disse, o surgimento dos primeiros hominídeos. Então, a gente precisa falar aqui, né, muito rapidamente, sobre a origem do ser humano, né? Como surgiu o ser humano. A gente vai adotar aqui, né, a visão que é a visão evolucionista, né? Explicação evolucionista sobre o surgimento do ser humano. Tá? Não é a única, né, explicação. Existem explicações, né, que são explicações mais, né, para as religiões, né, para as crenças religiosas, ou mais lendárias, que são chamadas explicações criacionistas, né, de que Deus, né, um Deus, né, teria criado o ser humano. Tá? Mas aqui na história, aqui na nossa matéria, né, que a gente vai usar aqui a ciência para explicar as coisas, então nós vamos falar dessa origem do ser humano, né, ou melhor, até dos primeiros ancestrais antepassados do ser humano, né? Essa origem estaria ligada
a chamada evolução, né? No século XIX, né, há mais de 100 anos atrás, um cientista chamado Charles Darwin, um cientista inglês, ele propôs, né, ele apresentou a ideia de que o ser humano e todas as outras criaturas que existem na Terra, elas seriam resultado de um processo chamado de evolução, ou seja, de uma transformação, né, que teria se iniciado, né, há muitos milhares de anos, né, espécies que vão dando origem a outras espécies, espécies que vão se adaptando, né, às mudanças pelas quais o planeta Terra passou, né, em termos de clima, né, em termos, né, de condições, né, para a vida ou não. Então, as espécies que foram ao longo do tempo sobrevivendo, né, elas são as que chegaram aos dias de hoje, né, e outras foram desaparecendo, outras tantas foram dando, né, origem às atuais espécies, né. Então, assim, o ser humano também, né, de acordo com essa teoria, então é resultado de uma evolução, de transformações de espécies que teriam começado há milhares e milhares de anos com um ser que né, que a ciência coloca como sendo primata primitivo, né? A partir deste ser teriam surgido os primatas, né? O que é um primata? Né? Uma espécie de um grupo, né? De uma família da natureza na qual estão as várias espécies de macacos e o ser humano, tá? Não esquecendo, né, uma coisa super importante, a teoria da evolução, ela nunca disse, né, e não diz isso, que o ser humano surgiu do macaco, não, né? O que ela diz é que tanto macacos quanto seres humanos, né, vêm de uma mesma criatura chamada de primata primitivo a partir desse processo de transformação conhecido como evolução, tá? E como é possível dizer isso, né? Isso é uma invenção? Não, isso não é uma invenção, né? Isso vem a partir do estudo de fontes, né? Fontes históricas. Dentre as fontes históricas, né, que levam, né, os cientistas a afirmar a existência de uma evolução, né, para se chegar até o ser humano, né, estão os fósseis. O que são fósseis? São restos petrificados de seres que viveram no passado, né? A gente vê hoje como se fossem os esqueletinhos, né? Mas na verdade já nem são mais os ossos, né, com material de osso, né? Que aquele osso já foi petrificado a partir, né, de processos naturais, né? E então a partir, né, desses fósseis, e existem tantos de seres humanos como de outros animais, inclusive dos extintos, né? A gente, por exemplo, hoje em dia, embora isso não seja história, mas a gente hoje em dia fala da existência dos dinossauros a partir do que sobrou deles, que restou deles, que são os fósseis. O mesmo a gente diz em relação aos ancestrais, né, os seres que deram origem ao ser humano, tá? Então, os fósseis, né, eles são fontes históricas que são usadas para a gente poder, né, para os cientistas poderem estudar, para a gente poder saber como eram os ancestrais do ser humano no passado, como era o próprio ser humano também no passado muito distante lá na pré-história, tá? E além dos fósseis, né, a gente tem como fontes históricas aí para poder entender como foi essa pré-história, né, outras fontes que não são escritas, já que não existia escrita, né, no período da pré-história, mas nós temos outras fontes, tá? A gente tem fontes materiais, né, que seriam os próprios fósseis, né, que eu falei, mas nós teríamos também os objetos, né, feitos pelos homens da pré-história, muitos desses objetos feitos de pedra, né? Daí, né, a gente também chamar a pré-história, você já deve ter visto isso em filmes, né, em desenhos animados, as pessoas falarem, na Idade da Pedra, né? Idade da Pedra, associar pré-história com pedra, porque muitos dos instrumentos, as ferramentas, as armas que os seres humanos usavam, eles faziam, e os ancestrais dos seres humanos, né, eles faziam a partir de pedras, né, que eles recolhiam da natureza e davam, evidentemente, formas, né, a essas pedras a partir daquilo que eles queriam. A gente também tem, né, fontes visuais, como, por exemplo, as pinturas, as chamadas pinturas rupestres, que eram pinturas feitas nas cavernas, né, pelos ancestrais dos seres humanos. Então, a gente sabe, por exemplo,
né? Como os seres humanos caçavam, que tipo de animais eles caçavam, que coisas eles acreditavam, né? Especialmente aí em termos religiosos, quais eram as crenças deles, a partir das pinturas que alguns desses homens que viveram na pré-história deixaram em cavernas, né? Como é que eles faziam essas pinturas? Tinha tinta naquela época? Não, eles usavam recursos da natureza para fazer essas pinturas, como sangue de alguns animais, né? Como alguns vegetais, como algumas pedras, né? Por exemplo, do osso, né? Raspando o osso, podia-se fazer a cor branca, do carvão, né? Podia-se fazer a cor preta, né? E assim eles usavam, né, vários materiais naturais para fazer as suas pinturas. Bem, né? A pré-história, como eu disse, então é o maior período da história, né? Durou milhares e milhares de anos. Então, para a gente poder entender melhor esse período, o que os historiadores fizeram? Eles dividiram ele em 3 fases, né? Cada uma dessas fases com algumas características em comum, tá? Que fases são essas? Quais são os nomes delas? A primeira delas, Paleolítico, a segunda, Neolítico e a terceira, Idade dos Metais, tá? Então, fala um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, né, o Paleolítico, a mais antiga de todas elas, né? Paleolítico também conhecido como Idade da Pedra, olha aí, né, que eu falei, Idade da Pedra Antiga ou Idade da Pedra Lascada. Por que Idade da Pedra Lascada? Né? Porque os seres humanos, né, os seus ancestrais, eles faziam, né, os seus instrumentos, né, com pedras que eles lascavam. O que é lascar? É bater na pedra, quebrar pedacinhos da pedra, usar esses pedacinhos da pedra, né, nos seus instrumentos, como facas, né, machados, pontas de lança. Né? Nessa época, para sobreviver, né, o ser humano ele precisava caçar, né, os animais, pescar e coletar os frutos das árvores. Tá? Por conta disso, o ser humano ele dependia muito do que a natureza oferecia a ele. Né? Então, quando se esgotavam os animais em determinada região, os frutos das árvores em determinada região, para não morrer de fome, o que esses homens precisavam fazer? Se mudar. Né? Então, eles viviam se mudando de um lugar para o outro, eles eram nômades, eles não possuíam moradia fixa, tá? Eles viviam então se mudando de um lugar para o outro. E nessa mudança, os seres humanos foram também se espalhando, né, pelo mundo. Né? O processo começou aí ainda no Paleolítico, tá? Nessa época também, muito provavelmente, né, os seres humanos aprenderam a fazer o fogo, né, que foi algo importantíssimo para eles, né? O fogo, com fogo eles cozinhavam os alimentos, eles se aqueciam, né, nos períodos mais frios. Com fogo eles espantavam algumas espécies de animais. A gente lembrar que no Paleolítico viviam na Terra não dinossauros, tá, gente? Dinossauros nunca viveram com os seres humanos no planeta. Isso é coisa de filme e de desenho, tá? Mas existiu na época do Paleolítico a chamada megafauna, né? Eram animais, né, muito maiores do que os que existem, tá, hoje, né? Como, por exemplo, mamutes, né? Que é uma espécie de um antepassado do elefante, tigre-dente de sabre, né, que é uma espécie de um tigre muito maior, preguiça gigante, aqueles animais que vocês veem, né, no desenho da Era do Gelo, né, aqueles animais, aqueles personagens principais, que evidentemente não falavam, né, na vida real, mas são exemplos aí de alguns animais que existiram na época do Paleolítico, né, e os homens precisavam caçá-los, né, para conseguir sobreviver, o que era algo, né, bastante difícil e perigoso. Bem, a segunda fase da pré-história é chamada Neolítico. No Neolítico, né, é o chamado Idade da Pedra Nova ou Idade da Pedra Polida, né, porque os seres humanos já evoluídos, não só fisicamente, como também, né, no seu conhecimento. Esses seres humanos, então, eles começaram a construir objetos mais sofisticados, né, melhores. Então, pegava pedra, já trabalhava a pedra, já lixavam ela. Né? Então, a pedra já tinha um formato melhor, que era melhor, por exemplo, para quando eles fossem fazer uma caçada, né, cortar a carne de um animal. Né? Então, assim, a gente já tem várias mudanças importantes. A principal delas dessa época é que o ser humano ele cria, né, a agricultura, ele começa a plantar aquilo que ele precisa, os vegetais que ele precisa para sobreviver. E começa também a criar alguns animais que vão servir de alimentação para ele, né? Como, por exemplo, bois, né? Algumas aves, né?
porco, vai também criar alguns animais para ajudar na locomoção, como por exemplo cavalo, outros animais, né, para cuidar, já que ele vai, por exemplo, né, criar rebanhos, né, de ovelhas, então para ajudar na criação desses rebanhos, espantar outros animais, vai criar os cachorros, enfim, né? O homem vai passar a criar animais também. E quando ele passa a plantar e criar os animais, ele não precisa mais ir de um lugar para o outro, ele começa a deixar de ser nômade, ele passa a ser sedentário, né? Então o ser humano começa a viver num lugar só. E aí, ao viver, né, fixo em um lugar só, né, começam a surgir as primeiras aldeias, as primeiras vilas, que depois vão dar origem às primeiras cidades, né, enfim, né, e aí a história aí se movimentando. E, para fechar, a última etapa da pré-história é chamada Idade dos Metais. Como o nome já está dizendo, né, a fase final, né, da pré-história, mais ou menos há uns 7.000 anos atrás, tá? O que vai acontecer nessa época? Os seres humanos, então, vão passar a fazer objetos de metais, né? Esses objetos de metais, eles são mais fortes, né? Eles podem ter vários formatos, né? Diferente, por exemplo, da pedra ou do osso que os seres humanos, né, usavam antes, né? Então, com esses materiais melhores, né, como ferro, por exemplo, né, como o cobre, né, o bronze, né, que não existe na natureza, mas que o homem, né, vai criar juntando, né, alguns metais. Como é que o metal existe na natureza? Ele existe na forma de minérios, de pedrinhas, né, que os homens, com temperatura muito quente, eles conseguem derreter essas pedrinhas, colocam em forma e aí, quando ela esfria de novo, ela fica do formato daquilo que quer, de uma arma, né, de um escudo, né, de um objeto que vai ser usado no dia a dia, né, numa panela, enfim, tá? Então, com esses objetos, a vida do homem também, né, com essas novas tecnologias, né, a tecnologia da época, né, com essas novas tecnologias, então, os seres humanos, né, dão também mais, né, um passo aí adiante em sua história, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.